Amor e caridade. 103 anos se passaram, ou foram segundos. Os sentimentos ficam através dos tempos. Nossas raízes se encontram em duas casas pequenas, Luz e Amor de Maria. Separadas, eram dois focos frágeis de luz. E eis que nos falam os imortais: unam-se, melhor será a caminhada. Eles sabem melhor do que nós. E disseram: a união desses dois templos será um fator de engrandecimento. Dos dois surgirá um só. Dele nascerá a luz para esta pequena cidade. 19 de maio de 1918. Mãos dadas, corações confiantes. Sempre assim. As raízes sustentam. 103 anos, passado e presente. Quantos meses, quantas semanas, quantos dias. Um caminho lindo sendo construído por mãos dedicadas, mas ainda incompleto. Sempre haverá um dia a mais, uma semana a mais, um mês, muitos anos mais. 103 anos, santuário de luz e de bênçãos, portas abertas, materiais ou virtuais, não importa. Estaremos sempre a postos, refazendo, reinventando, adaptando. O caminho continuará a ser trilhado e sinalizado por muitas mãos. Abençoado e abençoadas sejam todas estas mãos. Amor e caridade, 103 anos, esclarecendo, consolando, apontando rumos. Beth, querida e sempre amiga, bem-vinda à nossa casa, iniciando e abrilhantando a primeira atividade do aniversário dos nossos 103 anos. Nós te recebemos com carinho, o carinho de sempre, agradecemos a tua presença, a tua bondade, é motivo de alegria estar contigo neste momento. Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos todos ao primeira atividade do aniversário da nossa casa. 103 anos esclarecendo, consolando, apontando rumos. Para iniciarmos a nossa reunião, nós pedimos a nossa querida Deice, responsável pela sub-área doutrinária da nossa casa. Então, Deice, te pedimos para fazeres a prece de abertura. Jesus amado, protetor e amigo, farol dos necessitados, luz e estrela guia, a ti confiamos nossos dias. Que nosso aprendizado seja proveitoso, que não esquecemos jamais da tua luz sobre nós, lembrando-nos a todo instante que velas por nós. Que nosso rumo seja um só, sem esquecer os irmãos de jornada que ao nosso lado estão, não por qualquer razão que não seja a nossa evolução. Todos nós reunidos temos em mente as tuas lições, preciosas, nunca
estaremos a sós. Mas ainda assim te pedimos, Mestre, anda sempre junto a nós. Que assim seja. Abençoa-nos, Senhor, e iniciamos, portanto, a nossa primeira atividade de aniversário de 103 anos do Amor e Caridade. E para iniciar, companheiros, nós temos um convidado muito especial, que nos traz uma mensagem muito carinhosa. É o nosso irmão Eduardo dos Santos, presidente da Federação Espírita Uruguaia, e o que nos emociona muito, meus amigos, é que o primeiro contato do Eduardo com doutrina espírita foi através da nossa casa. Ele é grato por isso, companheiro que exerce uma atividade intensa na América Latina. E nos emociona muito saber que o Eduardo começou a sua vida como espírita no amor e caridade. Vamos acompanhar, então, o vídeo que nos apresenta o querido companheiro. Buenos días, amigos. Soy Eduardo dos Santos, vicepresidente de la Federación Espírita Uruguaya, y en esta fecha tan especial de los 103 años de esta querida Casa Amor y Caridad de Valle, quiero aproximar este abrazo fraterno virtual a través de la distancia, ya que esta querida casa fue realmente la primera casa con la cual yo conocí el espiritismo. Entonces me siento parte, lo llevo en mi corazón, fue algo que realmente para mí cambia mi vida desde el primer día que entré a esa casa y que tuve la gran oportunidad de conocer una exposición que comenzó a ayudarme a comprender lo que era la doctrina espírita. Entonces, en esta fecha tan especial me siento parte de todos ustedes y quiero de alguna manera parabenizar a todos aquellos que han hecho posible que esa casa permanezca en el tiempo, porque sabemos de las dificultades que atravesamos y que todos de alguna manera debemos de proyectarnos, consolidar mucho para que esas casas permanezcan con un trabajo constante, concienzudo, permanente, como seguramente todos ustedes lo han realizado y son un ejemplo. Entonces, en esta fecha tan especial me siento parte de esa gran conmemoración. Quiero mandarles un abrazo fraterno a todos los trabajadores encarnados y desencarnados que hicieron parte de ese proyecto de luz y decirles que bueno, que permanecerán en mi corazón porque realmente para mí tengo ese reconocimiento tan importante que fue ese primer día que entré a Amor y Caridad y allí tomé contacto con la literatura espírita, con las palestras espíritas, con el paz espírita y eso cambió mi vida. Creo que es como la semilla que luego se planta en otros suelos y bueno, de ahí entonces que he tenido una trayectoria dentro del movimiento espírita. Hoy estoy formando parte de la vicepresidencia de la Federación Espírita Uruguaya, también estoy trabajando en nuestra Casa Espírita por la Fraternidad, el primer centro espírita fundado acá en la ciudad de Maldonado, Uruguay, y también pertenezco al Consejo Espírita Internacional, a donde formo parte del área de gestión y estoy trabajando allí. Así que como verán, los frutos dieron resultado para el trabajo ese en aras del trabajo que debemos de realizar todos para el Cristo. Mucha paz, mucha luz y que estos 100 años sean por muchos más y que continuemos con el aniversario festejando en nuestros corazones
la alegría de servir al Cristo. Un abrazo a través de la distancia. Mucha paz. E agora, meus irmãos, temos conosco a alegria, o prazer indizível de contarmos com a nossa querida Beth e que nos traz, que nos apresenta o trabalho desta noite, Jesus e suas lições para esta hora. Beth, o trabalho é teu. Bem-vinda ao Amor e Caridade. Querida Heloína, eu abraçando-te em nome do nosso presidente Gabriel, dos nossos vice-presidentes, dos nossos diretores da FERGS, abraço toda a tua valorosa equipe. Todos os frequentadores desta casa centenária como a nossa FERGS, e que tem traduzido todo esse cabedal de luzes para as criaturas. O exemplo do Eduardo é um exemplo que nos emociona a todos, que afinal esse moço é um missionário na América Latina. Como tu bem disseste, travou o contato com a doutrina espírita pela primeira vez no nosso Amor e Caridade de Bagé. Então, Heloína, querida, Deice e todos aqueles que nos acompanham pela internet, nesta confraternização belíssima. Muito obrigada. Essa casa também para mim é muito cara. Eu não sei se tu lembras, Heloína, mas quando eu assumi pela primeira vez a presidência da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lá no ano de 2010, foste tu a pessoa que nós escolhemos, a diretoria que assumia naquela época, para fazer a nossa palestra da posse da nova diretoria. Porque representavas e representas muito bem o nosso segundo berço, porque a gente tem um berço de nascimento, eu tive 2. Foi o meu nascimento biológico e o meu encontro com a doutrina espírita em Bagé, na Sociedade Espírita Vicente Paulo. Então, é muito bom estar aqui, meus amigos, neste momento, para conversarmos, trocarmos ideias sobre o nosso Mestre Jesus. Eu sempre lembro do nosso querido Sérgio Lopes, quando ele diz que a gente falar sobre Jesus é um atrevimento, e é verdade. Porque é muito difícil nós conseguirmos compreender este homem. Mas os seus ensinos são para nós. Então, são estes ensinos que, nestes instantes, celebrando 103 anos do Amor e Caridade, que nós queremos falar um pouquinho, trocar ideias, refletirmos, porque, afinal, o Mestre Jesus nos outorgou uma delegação. E nestas horas difíceis, esta delegação, ela está mais do que nunca vigente, não é mesmo? Lembramos que depois de todos aqueles momentos breves, mas intensos, que ele viveu com os seus apóstolos, o evangelista Marcos narra que ele disse aos discípulos: indo ao mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Olha que extensão de tarefa
nos foi concedida, indo ao mundo inteiro, proclamai, ou seja, colocai em relevo o evangelho a toda a criatura. É uma grande tarefa. É uma tarefa que, para criaturas pequenas como nós, certamente teriam que vir acompanhada de alguma garantia desse mestre que é todo generosidade, bondade, mas que nos fez partícipes da sua própria tarefa. E é na sequência desta narrativa de Marcos que ele vai nos dizer que, apesar de todas as dificuldades que nós teríamos para fazer essa proclamação do Evangelho em todos os lugares, para todas as criaturas, que teriam sinais que iriam nos acompanhar, desde que nós tivéssemos fé, desde que nós acreditássemos na tarefa que estávamos desenvolvendo. E ele dá alguns sinais, 3 dos quais são muito importantes para nós. Primeiro, ele diz que os que crerem, expulsarão demônios em meu nome. Fazendo uma avaliação no momento em que nós vivemos, meus amigos, como nós estamos cercados de demônios. E os demônios a que Jesus se referia, os daimones nesse momento, ele estava se referindo aos espíritos perturbadores, aqueles que escravizavam as almas, que causavam enfermidades de toda a monta, que provocavam distúrbios, que conduziam as pessoas aos vícios, aos abusos. Eram esses demônios que ele assegurou que aqueles que fossem proclamar o Evangelho, acreditando no que faziam, iriam expulsar. Então é a hora de nós pensarmos como nós estamos conseguindo expulsar os demônios desta hora. O demônio da indiferença, o demônio da incerteza, o demônio do materialismo, o demônio da polarização, o demônio do desânimo. Enfim, são tantas circunstâncias que tentam deter a nossa tarefa de proclamação do Evangelho a todas as criaturas. Se nós não estamos conseguindo expulsar esses demônios, talvez nós tenhamos que mensurar a nossa fé, porque Jesus assegurou que aqueles que acreditassem, eles seriam capazes de expulsar os demônios. E disse mais: falarão em novas línguas. Que é isso que nós estamos fazendo nesse momento, celebrando 103 anos do nosso querido Amor e Caridade, em uma plataforma de StreamYard da internet. Isso não é uma nova língua? Nós estamos tendo que aprender a evangelizarmos através das plataformas. Nós estamos aprendendo a fazer oficinas, que nós fazíamos vivências magníficas nas nossas oficinas presenciais, estamos tendo que adaptá-las a essa nova língua. Nós, em Bagé, não estamos falando mais para os bagienses, nós estamos falando para o mundo.
Quantas vezes nós repetimos coisas que para nós são compreensíveis, mas que quem está lá do outro lado do mundo não sabe o que é. E nós precisamos traduzir isso de uma forma mais acessível. Estamos aprendendo a ter os nossos eventos todos traduzidos em Libras, porque isto é uma linguagem necessária à inclusão. Não é uma nova língua, mas para nós, no movimento espírita, ela era até pouco tempo. Então, nós temos, sim, que falarmos essas novas linguagens para darmos conta da delegação que o Mestre nos outorgou. Ou então, não vamos proclamar o Evangelho em todos os lugares e nem a todas as criaturas. Ele também assegurou que aqueles que crerem, sem impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão bem. Olha a tradução de Marcos. Ele não está dizendo que as enfermidades serão curadas. Ele está dizendo que a nossa ação na proclamação do Evangelho deixará os enfermos bem, ainda que a enfermidade continue. Que ele está nos dizendo aí que muitas vezes a enfermidade precisa da compreensão da sua causa. E ela pode continuar, mas se o enfermo compreender a razão pela qual essa enfermidade se instalou, seja ela física, mental, espiritual, ele ficará bem. Porque não terá a amargura de sentir-se vítima das circunstâncias. Então, só esses 3 sinais, ele dá outros, já são suficientes para que nós possamos compreender que esta hora é uma hora em que nós precisamos continuar nos desincumbindo da tarefa que Jesus nos delegou. E que para esta tarefa nós temos a garantia do Mestre de que encontraremos os recursos abençoados para o seu exercício. Então, não temos por que nos determos e acharmos que, neste momento, nós estejamos impedidos de fazer o que fazíamos. Não. Nós estamos sendo chamados a ampliar o nosso olhar, porque o mundo é de transformação. As mudanças para nós espíritas não deviam ser nenhum motivo de surpresa. Quando Jesus sai do Templo de Jerusalém com os apóstolos, nós vamos recordar lá no Sermão Profético, que é uma passagem anotada por Mateus, anotada por Marcos e anotada por Lucas, nos 3 evangelhos sinóticos. Gosto muito do evangelho de Lucas, porque foi um evangelho feito para os gregos e para a nossa compreensão de gentios, tem uma tradução um pouco mais detalhada. Ele diz assim: enquanto alguns falavam a respeito do templo, que estava adornado com belas pedras e oferendas consagradas a Deus, ele disse, Jesus, estas coisas que contemplais, dias virão em que não será deixada pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus amigos, essa é uma questão
que para nós ela precisa ser pacífica. Tudo na Terra está sujeito à transformação e, por via de consequência, à lei de destruição. Você imagina aqueles homens que acompanhavam Jesus, vindo da Judéia, da Galileia, que eram regiões muito pobres. Quando chegam em Jerusalém, eles olham para a suntuosidade do grande templo e se deslumbram. E ficam comentando. E Jesus diz, tudo isso aí vem abaixo. Porque é assim. Nós temos convivido ao longo das nossas vidas com predições do fim do mundo, com predições de grandes catástrofes, porque o mar está subindo, porque a temperatura da Terra, isso é normal. Quando nós lemos em A Gênese, a precessão dos equinócios, por exemplo, fenômeno que está lá notado por Kardec, nós vamos entender isso, que de tempos em tempos, milhões e milhões de anos, há continentes que somem, outros que surgem. Temos eras glaciais. Isto é normal. E agora, nesse momento, dizem os espíritos em sinais dos tempos, que as entranhas da Terra já se acalmaram um pouco, as entranhas físicas, as entranhas morais se revolvem. Então, a transformação, ela é do contexto da evolução. A lei é de progresso. E o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia é um momento de progresso, em que as paredes dos nossos centros espíritas foram derribadas, elas viraram pó. Nossas casas não têm mais portas, não têm mais janelas. Isso é providencial. Por quê? Porque nós estávamos comodamente dentro dos nossos centros, com a nossa assistência, aqueles que iam 200, 300, 500, alguns centos, 1000 por dia, por semana, e nós estávamos satisfeitos com isso. Estávamos achando que nós estávamos fazendo o que Jesus nos determinou, e não. Porque ele disse para nós irmos ao mundo inteiro. E quantos lugares não tem um centro espírita? Quantos países não têm acesso a uma obra espírita? Hoje, nós estamos com os nossos grupos de estudo acolhendo pessoas do mundo inteiro. Brasileiros, pessoas que falam português, querem aprender espiritismo. O nosso atendimento fraterno online, acolhendo pessoas do mundo inteiro. Agora nós estamos voltando a cumprir aquilo que Jesus nos delegou. Foi preciso que não ficasse pedra sobre pedra, para que nós nos acordássemos. E para que nós trabalhássemos os nossos conflitos. Porque também é no sermão profético que Jesus vai dizer, e é para usarmos hoje, quando ouvirdes de guerras e distúrbios, não vos atemorizeis, pois é necessário primeiro acontecer essas coisas, mas o fim não será logo. E haverá também coisas que inspiram medo. Quem de nós não está com medo do que pode acontecer? Já conversei com muitas lideranças dizendo, nossa, será que quando abrirmos as nossas casas o pessoal vai voltar? Aí a gente diz, olha, o novo normal não é o de antes. Nada voltará a ser como antes. Por isso, nós estamos muitas vezes divididos, não é? Um quer abrir a casa, o outro não quer. Um quer fazer o grupo de estudo online, o outro não quer. Um quer fazer... Um quer ficar em casa com a família, o outro já acha que está demais. São muitos conflitos, começando
dentro de nós, porque toda a gênese das guerras, ela está no coração do homem. Então, esse é um momento importante, porque nós estamos tendo uma convivência mais estreita na família e precisamos, acima de tudo, solvermos esses nossos conflitos, primeiro conosco, porque temos ficado, alguns de nós, muito tempo em companhia de nós mesmos. E aí é o momento de tratarmos aqueles conflitos que muitas vezes nós buscávamos mascarar na correria do dia a dia. E o outro conflito é com a família, que às vezes também ficava delegada às sobras do nosso tempo da correria. Então, diz Jesus, é preciso que essas coisas aconteçam, que isso não é o fim, não é essa a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida é a paz, é a felicidade, é a perfeição, só que nós precisamos passar por essas coisas. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Objetivo da encarnação. É preciso que nós soframos as vicissitudes. Vicissitudes são mudanças da vida, que nos submetamos a elas, porque é isso que nos faz crescer. Também, meus amigos, Jesus nos fala de perseguições, muito importante para esta hora. Proclamar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas contraria interesses, desacomoda vícios, tira muitas pessoas do seu círculo vicioso. Então ele diz, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões, conduzindo-vos até reis e governantes por causa do meu nome. E isso vos sucederá para testemunho. Não precisamos ir muito longe. Nós, lideranças espíritas, temos sustentado uma luta insana com a nossa própria família espírita, porque queremos continuar, que as nossas instituições continuem proclamando o Evangelho em todos os lugares e a todas as criaturas. Ouvimos acusações, muitas vezes, perseguições. Isso é testemunho. Lembram aquela conversa linda de Gamaliel com Saulo no livro Paulo e Estevão? Ele se queixa que a família não quis, que o Sinédrio o julgou louco e que os discípulos de Jesus, aos quais ele queria se somar naquele momento da volta, desconfiavam dele. Aí o que Gamaliel diz para ele? Olha, não desanima. E se tu recolheres alguns espinhos por lá, lembra-te que tu semeaste alguma confusão nos espíritos. E é justo que tu agora recolhas os frutos disso. Então, meus amigos, continuarmos trabalhando junto e pregando o Evangelho está inçado dessas incompreensões, dessas lutas, dessas intolerâncias, dessas perseguições, porque fomos nós mesmos que semeamos, se não no hoje, no ontem. E só existe uma forma para nós todos atravessarmos esses percalços, é continuar. É ter fé, ter força. E uma outra recomendação que Jesus nos dá para esses dias, não se defendam. Acho lindo isso. Também está no sermão profético. Não ensaiem se defender. Porque se não vos defenderdes, eu vos darei boca e sabedoria que todos os vossos opositores não poderão contestar.
E diz mais: com a vossa perseverança adquiram as vossas almas. Aí ele está nos falando da resistência. Quantas vezes nós ensaiamos nos defender? Por quê? Porque nós não queremos abrir mão daquilo que pensamos. E este é o momento, meus amigos, de abrir mão daquilo que nós pensamos. Se isto não estiver nos levando a uma proclamação do Evangelho em todos os lugares e a todas as criaturas, temos que abrir mão. Não, mas eu só quero fazer sessão pública presencial. Pois é, mas não dá. Tem um decreto das autoridades que impede. Então, essa visão eu tenho que abrir mão. Não posso ficar defendendo isso. Porque se eu ficar defendendo algo que não me deixa proclamar o Evangelho, eu não terei a sabedoria da espiritualidade maior, mas eu estarei me vinculando com aqueles que querem deter a marcha do Espiritismo, os quais Divaldo apresenta de uma maneira magistral na sua última obra, No Rumo da Regeneração. Então, esse é o momento, como diz Jesus, de termos perseverança para adquirirmos a nossa alma. O que ele está querendo dizer com isso? Liberte-se dos condicionamentos, das algemas, dos preconceitos, das crenças que te limitam e adquire a tua alma. Dê asas à tua alma. Seja livre, porque isto é necessário para esta hora. Meus queridos amigos, esse é um momento de crescimento exponencial. Nós já poderíamos ter aprendido tudo isso que nós estamos tendo que aprender agora a toque de caixa. Não precisava de uma pandemia. Mas nós somos seres resistentes. Às vezes até teimosos. Temos uma lente cultural difícil de ajustar. Ficamos ensaiando defesas, nos queixando das perseguições, nutrindo conflitos, apegados às grandes estruturas materiais. E aí, nós vamos perdendo força na delegação que recebemos. Aí já não vamos ao mundo inteiro, vamos a muito poucos lugares. Aí já não proclamamos o Evangelho a todas as criaturas, mas a algumas. E aí nós precisamos ser sacudidos. Porque são as instituições como esta, o amor e caridade, que se adequam às realidades das mudanças, mantendo a essência da doutrina do Cristo, do Consolador prometido, mas adequando-se às necessidades do momento, que se tornam centenárias. Porque se assim não fosse, essas instituições também já teriam, como grande templo de Jerusalém, sido reduzidas a pó. Então, parabéns, porque estar há 103 anos aqui significa que o cumprimento da delegação do Cristo está vivo. É a seiva dessa nossa instituição. Fico, então, meus amigos, agora à disposição para o nosso diálogo. Que momentos abençoados
estes, Beth. Que sensação de paz, de bem-estar, e que nos deixa tão felizes. Nós temos aqui algumas perguntas, Beth. E temos a primeira. Tu falaste, que Jesus nos enviou para proclamar o Evangelho. E falaste em Lucas. E no mesmo capítulo de Lucas, ele diz: se beberdes algo mortífero, de modo algum lhes fará mal. Isto não significa que neste momento de pandemia nós poderíamos abrir os nossos centros espíritas e nada nos aconteceria? Mas olha, Heloína, que beleza de pergunta, não é? Uma bela pergunta. E eu diria assim também, né, Heloína, que isso pode se transformar num belo sofisma. Diz que quando a gente retira um texto do contexto, ele vira pretexto, não é isso? E esse texto retirado do contexto, ele pode realmente virar um pretexto. Porque tudo isto que Lucas traz, inclusive esta frase, se beberdes algo mortífero, de modo nenhum lhes fará mal, ela está conectada à delegação de Jesus. Isso aí se fará se nós estivermos cumprindo a delegação de Jesus. Então eu pergunto, enclausurados nos nossos centros espíritas, atendendo apenas uma comunidade reduzida, nós estaríamos cumprindo a delegação de Jesus, que era de ir ao mundo inteiro e proclamar o Evangelho a todas as criaturas? Não. Então, se a primeira assertiva ela é negativa, as outras que vêm depois, elas vão se inverter na mesma ordem. Se nós não estamos indo a todos os lugares e proclamando o Evangelho a todas as criaturas, nós não expulsaremos os demônios. Nós não levaremos bem-estar aos enfermos. E se nós bebermos algo mortífero, nos fará mal. Então, olha como é desafiador o ensinamento de Jesus. Não, abrir os nossos centros espíritas neste momento é reduzirmos o espectro de ampliação do Evangelho. É não aproveitarmos os momentos que nós estamos tendo para que o Espiritismo ganhe o mundo. Ainda que, quando as autoridades permitirem a nossa avaliação de gestores, entender que as nossas casas possam se abrir para acolher aqueles que necessitam ir até lá, mesmo assim, nós não poderemos mais recuar de levarmos o Espiritismo para o mundo através dessa tecnologia avançada que aí está. Defender a abertura dos centros espíritas como uma substituição do trabalho que nós estamos fazendo é nos mantermos na lentidão do progresso. Nós vamos ver lá na questão 783 do Livro dos Espíritos
que os espíritos respondem a Kardec que o progresso segue uma marcha progressiva e lenta. E que tem um progresso que é regular, que é lento, que resulta da força das coisas. Seja aquele que nós, com a nossa atitude, com a nossa atividade, não impulsionamos muito. É só navegar na onda, né? E aí vem o ensinamento fantástico dos espíritos. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Por quê? Porque ele não pode se conservar indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Então, este é o momento, meus queridos amigos, em que nós estamos submetidos a essa marcha intensa, tá? Para que possamos cumprir na íntegra a delegação de Jesus. Nunca mais devemos esquecer, nós estamos indo a todos os lugares, pregando a todas as pessoas que querem nos ouvir. Isso vai definir se o que a gente beber vai ser mortífero ou não. Muito interessante, Beth, porque realmente nós estamos indo a todos os lugares. E por isso nós damos graças a Deus. A Deus, é verdade. Incrível, não é? Mas e às vezes a gente está defendendo posturas por conforto nosso, né, Heloína? Verdade. Nós precisamos pensar isso. Às vezes nós estamos alegando que nós queremos ajudar o próximo, mas não estamos nos ajudando, não é? Também são reflexões que a gente precisa fazer. Reflexões importantíssimas. Outra perguntinha, minha querida amiga. Como fazer com aqueles que não possuem condições de acessar a internet por falta de conhecimento ou mesmo de acesso à internet? Muito bem. Olha, essa é uma questão muito importante, assim. Porque a mudança, às vezes a gente pensa que ela chega rápido demais. Na verdade, não. Eu vou dar um exemplo, assim. O transporte. O quanto o transporte mudou no nosso país a partir da última Olimpíada. Porque a Uber, os outros aplicativos, entraram aqui com uma força avassaladora. Só que isso não é de agora. O Uber, os aplicativos nos Estados Unidos, eles já estão em utilização há muito tempo. Mas muito tempo mesmo. E aqui no Brasil, o que a gente fazia de conta que não via isso? Então, não havia investimento na estrutura de comunicação, na fibra ótica, e a coisa foi ficando assim, né? Não, enquanto a gente não tiver uma comunicação eficiente, isso não vai entrar aqui. Só que com a Olimpíada, aquelas pessoas visionárias que criaram os aplicativos, elas viram uma chance. E vieram em cima do governo brasileiro. Olha, com essa quantidade de gente que vem para o Brasil, a frota de táxi aqui não vai dar conta. E o governo fez a estrutura. E nós estamos aí hoje, muito bem servidos, com trabalho para todos. E parece que nos atropelou, mas não. Na verdade, nós não estávamos percebendo essa necessidade. No nosso caso,
da internet nos centros espíritas, também nós vamos ter que parar para pensar nisso. Emmanuel, ele fala muito no atendimento às multidões, o quanto aqueles que são mais cultos, eles precisam se mobilizar em benefício da multidão, dizendo que hoje os que sabem mais têm muita dificuldade de compartilhar o seu saber. E ele traz um precioso programa numa mensagem que se intitula Ajudemos a Vida Mental. Ele diz que tem um programa nesse particular que ajuda, olha a expressão de Emmanuel, meus amigos, sintonizar a mente terrestre com a mente divina. A mente terrestre com a mente divina. E olha os tópicos que ele coloca. Alfabetização. Aqui, hoje, nós acrescentaríamos, além da alfabetização, que é o saber ler, a alfabetização digital. Leitura edificante. Palestra educativa. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas e exercício da meditação. Olha que programa. Então, nós precisamos, com os nossos irmãos que não acessam a internet, fazermos isso passo a passo. Primeiro, buscar neles uma condição de quererem se alfabetizar digitalmente. Dar a eles o exemplo que nós conseguimos, então eles também vão conseguir. A nossa fala, quando falamos disso, tem que ser esta que a Heloína disse agora. Que bênção, que coisa boa isto. Porque se nós sentarmos junto com as criaturas a reclamarmos e a falarmos da nossa resistência, o auxílio que nós estaremos dando não será eficiente nem a ajuda à vida mental. Ao invés de sintonizar a nossa mente com a mente divina, nós estaremos sintonizando com as mentes inferiores, que são retrógradas, que tentam, mas não conseguem, mas tentam deter o progresso. Então, as revoluções morais, assim como as revoluções sociais, dizem os espíritos, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Meus amigos, nenhum de nós veio para ser detido pela pandemia, ou para não aprender a se alfabetizar digitalmente. Todos nós que estamos aqui temos como fazer isso. E os nossos centros espíritas, os nossos órgãos de unificação precisam atentar para isto. Como é que nós vamos propiciar aquele que não tem acesso à internet acessar? Esses dias, um presidente de centro espírita do interior dizia assim para mim, o pessoal lá já descobriu um lugar aonde pega a internet. Então, a gente fez um estudo mais cedo, que era de noite, porque aí, ainda com a luz do sol, eles se deslocam para aquele local, ficam numa distância razoável um do outro e acessam a internet. Mas eles já estão fazendo alguma ação para conseguirem, de alguma maneira, que o sinal chegue até lá. Então, da mesma forma que a gente faz campanhas para dar o alimento físico para as pessoas, nós vamos ter que fazer campanha para entregar o alimento espiritual através da internet. Precisamos pensar nisso, porque isto veio para ficar. É a nova língua que nós vamos ter que falar.
São as línguas de fogo que estão sobre as nossas cabeças nesse momento. A comunicação através da internet. E os nossos investimentos vão ter que ser nesse momento. Auxilia as pessoas. Nós temos alguns sirineus em alguns lugares que vão de casa em casa auxiliar os trabalhadores a acessar a internet. Colocam a sua máscara, bastante álcool em gel, levam os tutoriais, ficam na porta ensinando as pessoas a acessar. E nós vamos precisar, daqui a pouco, investir, juntar recursos. Movimento Espírita, segundo o censo de 2010, é aquele em que os seus adeptos têm o maior nível de renda, na média. Então, está na hora de nós fundarmos, Heloína, a primeira comunidade dos apóstolos, lá em Atos. Os que tinham, traziam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. E nada faltava para ninguém. Está na hora de ativarmos, com força, as primeiras comunidades cristãs. Então, vamos à obra. Nós vamos ter que ajudar os nossos irmãos. E, com certeza, vamos encontrar caminhos. Certamente, Beth. Vamos encontrar caminhos. Isso é muito animador no momento em que se pensa que só temos barreiras à nossa frente. Em primeiro lugar, não temos um total de barreiras. E o pouco que encontrarmos é tarefa nossa, realmente, muito bom. Mas então, Beth, fazendo um gancho com o que tu falaste tão bem, como vencer a resistência à mudança que se faz tão necessária neste momento? É uma bela pergunta. Sabe, Heloína, que em 2018, fazendo um diagnóstico com o nosso movimento espírita para compor o ciclo das reuniões regionais de 2018, veio muito essa pergunta assim: como nós estamos numa mudança cultural intensa, as lideranças se ressentem disso, né? Como é que a gente consegue fazer para vencer essa resistência, para trabalhar essa resistência dos nossos confrades de alguns setores, né, do nosso movimento? E a gente, então, foi pesquisar isso, porque Jesus é o maior modelo de vencer e de mudar a cultura, né? Jesus, quando ele veio, ele disse: olha, eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazer com que ela se cumpra, até porque ela estava descumprida. E ele mudou a cultura, ele dividiu a história da humanidade, né? Então, a gente foi ver que tem alguns pilares que nós precisamos desenvolver para mudar a cultura e vencer a resistência. Tem um no qual você é pós-doutorada, que é saber contar histórias persuasivas. Jesus era um exímio contador de histórias. E se ele é o nosso modelo e guia, nós também temos que aprender a contar histórias. Quando eu quero persuadir alguém a mudar a sua forma de pensar, eu tenho que contar uma história persuasiva. Eu tenho que saber apresentar esta mudança, esse panorama, de uma forma cativante. Como a gente faz quando nós queremos trabalhar os valores morais positivos com as nossas crianças, os nossos jovens e até os nossos adultos no Conte Mais. Buscar formas de apresentar. Olha, a gente tem um exemplo assim, por exemplo, um aspecto. Quando Jesus queria apresentar o reino de Deus, ele contou mais ou menos 8 parábolas, que eu lembro assim,
8 parábolas que estão declaradas nos evangelhos sinóticos como sendo parábolas sobre o reino de Deus. Cada uma de um jeito, cada uma para um tipo de auditório. Ele contou a parábola da semente para os discípulos, ele contou a parábola do semeador para a multidão, ele contou a parábola do joio e do trigo, também para a multidão, contou a parábola da rede para os discípulos, a do grão de mostarda, do fermento, a do juiz iníquo, que ele contou só para os fariseus. Contou a outra parábola do amigo que pede ajuda. Ou seja, Jesus ia olhando para aqueles que ele queria abordar e ia contando uma história persuasiva. Então é por isso que hoje a gente compartilha os nossos projetos com justificativa, com fundamentação. Para quê? Para que as nossas lideranças possam contar a sua história. Para os presidentes dos centros espíritas, para os trabalhadores. Porque uma história persuasiva, ela convence. É diferente de eu chegar e dizer, tu tens que fazer assim. Ou, olha, nós vamos fazer assim. A pessoa fica pensando, por quê? Eu não sei por que fazer assim. Agora, se eu sentar e disser, olha, se nós fizermos desta forma, nós vamos estar cumprindo com aquilo que a nossa doutrina espírita prevê, e os resultados serão esses. Nós vamos nos sentir felizes por isto e aquilo. Nós vamos ajudar a transformar o mundo nesse paradigma. Nós estaremos atendendo aquilo que os nossos benfeitores amigos nos pedem nesta passagem das obras fundamentais. Lá, o que Jesus recomenda no Evangelho, montar a nossa história. É uma forma de vencer a resistência. E a outra é exatamente dar às pessoas aquilo que elas precisam para a mudança. E agora vocês perguntaram, como é que a gente faz com quem não acessa, com quem não tem sinal? Vamos ensiná-lo a acessar. Vamos verificar o que é possível fazer para que ele tenha um sinal. Aqui na Federação nós estamos fazendo isso todos os dias, meus amigos, porque nós temos pessoas que são coordenadores de área, que são diretores de área, e que moram espalhados pela região metropolitana. Todo dia sai a nossa TI, vai lá, leva o computador para um, leva um laptop para outro, franqueia um chip de celular para aquele, vamos colocar uma internet via rádio, vamos ver o que é possível, porque nós precisamos dos nossos colaboradores, trabalhando, apoiando o Centro Espírita. Então, esses sistemas de reforço, treinamentos, como vocês têm feito, né? Treinando as lideranças, treinando os trabalhadores, como utilizar as ferramentas, como continuar evangelizando de forma virtual, como fazer e se comportar fazendo as lives. Isso é sistema de reforço para a mudança, porque não basta a gente dizer nós temos que fazer, é preciso que a gente auxilie quem não tem, que a gente ensine quem não sabe. E o exemplo da liderança. Meus amigos, eu sei que esta casa, vendo a sua presidente, o seu colegiado, à frente de todas essas mudanças, fazendo os treinamentos, com esse espírito invejável de aprendiz, não tem quem não se mova para a mudança, a menos que nós estejamos naquele processo que muitas vezes nos quedamos, né, em um processo de resistência extrema. Que aí a gente já sabe qual é a solução que Jesus dá para essas questões, não é? Os exemplos da liderança. Se o meu liderado precisa fazer, eu preciso mostrar a ele
que é bom fazer, que eu também quero fazer e que eu sei que é necessário fazer. E a outra forma que a gente também nunca deixa de comentar que é importante para gerenciarmos uma mudança cultural, é desenvolvermos as habilidades necessárias para isso. Né? O líder está sempre buscando, e o ser humano, porque líder somos todos nós influenciamos. Então, o altruísmo nesse momento, pensar no bem de todos, a fé, a visão de futuro, compartilharmos isso, meus amigos, é para dias melhores que nós estamos marchando. Olha, logo ali nós vamos encontrar, isso agora está parecendo meio caótico, mas é assim, do caos surge a ordem. A coragem, uma habilidade necessária, uma atitude para esse momento. O otimismo, a gente falar dessas coisas com brilho nos olhos, o coração batendo forte, sermos honestos, sabermos perdoar, porque como nós vimos, tem muitas perseguições engendradas, muitos ataques enfermiços, a sombra estertora e nos agride. E o amor, fundamental, que amemos todos como Jesus nos amou. É um aprendizado para esta hora. Contar histórias persuasivas, darmos sistemas de reforço, de auxílio a quem precisa, exemplificarmos as atitudes, as ações e desenvolvermos habilidades. São caminhos que, com certeza, ajustam a lente cultural das comunidades. Que coisa boa, Beth. Que momentos preciosos de aprendizado, de otimismo, de bom ânimo, de vontade de sair daqui trabalhando, porque realmente o nosso grupo é muito bom. E nós temos grupos especializados em tecnologia, estamos fazendo estas tarefas, já temos o diálogo online primeiro para os trabalhadores, agora que estão todos ambientados, agora está aberto ao público. Então, a gente está fazendo, se esforçando para que possa fazer o melhor. Beth, aqui uma última pergunta. Como a nossa federativa tem apoiado os centros espíritas neste momento de pandemia? Pois olha, é uma coisa muito interessante, né? A gente verifica que uma vez o presidente da Federação Espírita Brasileira me disse assim, nosso querido Nestor Mazotti, ele disse assim, olha, as nossas tarefas são as tarefas pequenas, porque as grandes mesmo são feitas no alto. E é verdade. Quando eclodiu essa pandemia, Heloína, Deice, queridos irmãos, nós nos demos conta do quanto a nossa federativa vinha se aprontando para esse momento. O quanto nós estávamos intuídos e acolhendo as intuições do alto para este momento. E uma coisa assim que a gente foi fazendo com que as pessoas se adaptassem às nossas instituições. Quando há mais de 10 anos nós criamos os e-mails institucionais @Félix. Essa plataforma do Google
na qual nós temos hoje quase 1000 e-mails. Todos os centros espíritas têm uma conta de e-mail, na qual podiam criar a sala de estudos, podiam criar a sala de evangelização. Mas isso não é uma beleza, uma bênção. Todos os centros espíritas tinham. E a gente lembra, assim, que o pessoal dizia, mas hoje nem se usa mais e-mail, porque os e-mails institucionais, porque o WhatsApp, deixa os e-mails lá, estão servindo. Nós emprestamos salas dos nossos e-mails até para outras federativas, Heloína, que não tinham. E que quando veio a pandemia não conseguiam fazer a reunião dos seus conselhos, das suas diretorias, porque depois é que veio a StreamYard, a Zoom muito cara, isso tudo, nós emprestávamos gratuitamente para outras federativas. Já há muitos anos nós tínhamos profissionalizado a nossa área de TI. Nós temos uma área de TI que é profissional, são profissionais pagos, com uma estrutura de TI na nossa federativa que nos permite operarmos os nossos softwares da livraria, que não parou nunca de servir as pessoas, o centro espírita, o nosso financeiro, os nossos funcionários foram todos trabalhar online, foram todos trabalhar em home office, com exceção da livraria, que tem essas alternâncias, né? Em momentos ela está aberta ao público, em momentos ela está fechada, mas quando nós precisamos, todo mundo vai trabalhar em home office, com a TI dando assessoramento para todos. As construções coletivas, que nós começamos a desenvolver essa cultura há muitos anos e que manteve o movimento agregado. Porque se nós não tivéssemos o hábito de construirmos coletivamente, de fazermos as nossas reuniões, as nossas rodas de conversa, que são feitas mensalmente, as nossas reuniões com as lideranças de unificação, as oficinas, programa de formação de multiplicadores e o programa de formação de liderança se adaptaram rapidamente e seguiram executando o plano de atividades federativas, treinando os trabalhadores dos centros espíritas, formando lideranças. É claro que nós tivemos uma certa correria, porque no ano passado a gente fez o programa de formação de multiplicadores 2 vezes. Nós fizemos o ciclo das interregionais 2 vezes. Começamos em Santo Ângelo, tivemos que parar, tivemos que refazer tudo de novo, mas lá em maio, junho, nós já estávamos promovendo as interregionais. Então, nós continuamos treinando os trabalhadores dos nossos centros espíritas, instrumentalizando a formação de lideranças, construindo nossos projetos e amparando de todas as formas. E agora, em seguidinha, né, nós já vamos começar, Heloína, a fazer a visitação online das nossas uniões, dos nossos centros espíritas. Já estamos com esse projeto para sentarmos online, conversarmos com os nossos presidentes de centro espírita, de uniões, auxiliando, ouvindo, trabalhando junto. Então, nós continuamos, graças a Deus, né? E apoiando os nossos centros e o movimento espírita do Brasil. Tivemos uma reunião da Comissão Regional Sul, agora, nestes últimos dias 16, 17 e 18, as nossas áreas trabalhando juntos com as outras federativas, continuamos. Então, a nossa FERGS, meus amigos, hashtag, né? Hashtag, nós somos a FERGS. A nossa FERGS tem tudo o que os centros espíritas precisarem. Nós temos treinamentos para evangelização virtual, para o atendimento fraterno, para a exposição,
as tecnologias, todas, oficinas, estão lá postadas no nosso site, as oficinas para tudo quanto o centro precisar. Então, sim, a FERG somos nós, e somos centenários também por isso, né, Heloína? Porque nos adaptamos às necessidades de cada tempo. Perfeito, Beth, exatamente. E eu, pessoalmente, sempre digo que o trabalho de evangelização, os cursos de preparação de evangelizadores começaram no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E nós abrimos picadas. E aí é que foram para os outros estados. Então, a gente tem realmente uma alegria, um orgulho de saber que a nossa federativa está sempre à frente das tarefas. Isso é muito bom. Pioneirismo, né, Heloína? Pioneirismo, né? Pioneirismo, realmente. Os primeiros cursos de preparação de evangelizadores que eram feitos aqui, depois outros estados vieram, nos pediram ajuda para que a gente fosse até lá. Eu não fui nos primeiros, mas acompanhei muito a nossa querida Cecília andando por aí, rumo afora, estados afora, mas é o pioneirismo da nossa FERGS, realmente. Que momentos lindos estes que nós estamos vivendo, contigo, Beth, e através de ti com toda a FERGS. E te agradecemos muito, de coração. E sempre que possível, a gente vai te chamar. Eu sei que o tempo é reduzido, que são muitas as atividades. Hoje o tempo mesmo, é de Deus, né, Heloína? O tempo é de Deus, né? É de Deus. E a gente procura fazer o melhor. Mas, Beth, que mensagem final tu deixas para nós neste momento? Olha, Heloína, esse é um momento assim que a gente está com o coração cheio de alegria, né? Como é bom a gente sentar e conversar com irmãos que a gente ama, que fazem parte da história da gente e com os quais nós nos afinizamos pelos propósitos, pelo trabalho, pela meta que todos nós visamos. Mas, meus amigos, a gente nunca pode esquecer que a lei é de progresso. Então, isso tem que ficar muito claro para que nós não venhamos a nutrir nenhum tipo de pessimismo, de desânimo. A lei é de progresso. Esta é a melhor de todas as nossas vidas. Nós nunca estivemos melhores do que estamos hoje. Porque hoje nós temos, além de todos os talentos que já desenvolvemos e que trazemos na bagagem, nós temos um ideal que nos acalenta o coração. E lembrando os benfeitores amigos, né, o Espírito de Verdade, quando em Prolegômenos do Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer que o prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa.
cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela, chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Isso é Jesus falando aos nossos corações. E nós vemos, meus amigos, olhando para essa trajetória de almas que nos antecederam neste centenário. Porque o centenário desta casa, mais antiga que a nossa federativa, é também a história de todos os espíritas gaúchos. A gente vê que aqueles que aprenderam a servir estão bem melhores hoje na espiritualidade. Não pensem que esses espíritos, dos quais nós temos ciência agora, Francisco Spinelli, o nosso querido Roberto Pedro Michelena, o nosso Hélio de Castro, Hélio Burmeister, a Cecília Rocha, a dona Diná Rocha, a dona Alba Salcedo, a dona Plácida, seu Ney Paiva, meus amigos, não são espíritos diferentes de nós. São almas que tiveram os seus desafios. São almas que, como nós, erraram e acertaram. Só que eles têm um diferencial, que Deus nos permita agregarmos à nossa caminhada. Eles perseveraram. Eles chegaram ao fim, ao objetivo das suas reencarnações. Perseverando. Tiveram conflitos, sofreram perseguições, enfrentaram resistências, resistiram, mas perseveraram, venceram a si mesmos. E o que fica da nossa trajetória são os brilhos dos acertos que temos, não as sombras das vacilações, porque essas, a luz dos nossos acertos, diluem no tempo. Então, essa é a mensagem dessa irmã de vocês, que ama a todos. Muito, 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 muito obrigada. Gratidão, Beth. O agradecimento da família espírita, amor e caridade. Um abraço bem apertado e que possamos permanecer perseverando nas tarefas que nos são confiadas. Para encerrarmos a nossa atividade brilhante desta noite, nós temos por hábito, Beth, sempre pedir que ao irmão, a irmã visitante, faça a prece. Então, te peço que faças a prece encerrando o nosso trabalho. Nosso agradecimento mais uma vez. Então, irmãos queridos do nosso coração, elevemos a Deus o nosso pensamento em oração, agradecendo todas as bênçãos recebidas, as luzes, os benefícios, os desafios
que recolhemos na vida. Dá-nos, Pai amoroso e bom, a força para perseverarmos na luta. Dá-nos a fé para termos sempre bom êxito em nossa labuta. Permita, Senhor da vida, que o nosso Mestre Jesus, companheiro divino, este guia que nos tem conduzido através da nossa trajetória de evolução, continue nos apontando nas estradas do mundo as balizas da nossa senda de redenção. Senhor Jesus, tu que tens nos ouvido nas horas aflitivas de incerteza, tu que tens nos sustentado, Mestre querido, nos momentos em que a nossa visão se turva e que a nossa fronte para a terra se curva. Carrega-nos na nossa fraqueza, ampara-nos quando temos os nossos momentos de fortaleza e que já se desenham na nossa essência. Mestre amigo, derrama tuas luzes sobre essa casa abençoada, o amor e caridade, a fim de que todos aqueles que jornadeiam pelos caminhos da vida encontrem nela o amparo e a guarida, para que todos aqueles que necessitam do pão do corpo e do pão da alma aproximem-se e abeirem-se dela, refazendo-se e nutrindo a calma. Aos seus trabalhadores e dirigentes, Senhor, a quem concedestes o cajado para a condução dessas ovelhas ao aprisco, dá-lhes paciência, coragem e resignação, para que o seguimento dessas atividades propicie o cumprimento da delegação que nos destes. Que o nosso amor e caridade continue indo ao mundo, proclamando teu evangelho de luz a todas as criaturas. Que assim seja. Graças a Deus. Assim, meus irmãos, iniciamos festivamente e encerramos emocionadamente a primeira atividade do aniversário da nossa querida casa. Permaneçamos em paz, meus amigos.